Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração. Hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível, onde a tecnologia vai servir como um espelho para a nossa própria humanidade. Século XXI, certo? A gente está vendo a automação e a inteligência artificial assumindo funções que até ontem eram exclusivas de pessoas de carne e osso. Mas olha que curioso. Ao tentar entender essas inovações, a gente acaba entrando numa baita jornada de autodescoberta. No fim das contas, uma análise sobre quem nós somos e sobre os valores que a gente escolhe para guiar a nossa vida nesse mundo digital. Para começar já instigando, imaginem a seguinte situação. Um carro totalmente autônomo percebe que um acidente é inevitável. Quem ele deve salvar? Os passageiros dentro dele ou os pedestres na rua? Esse é um dilema moral moderníssimo. Se as máquinas estão assumindo o volante da nossa sociedade, será que elas saberiam pesar vidas contra danos materiais? Isso mostra de cara que a tecnologia traz perguntas que vão muito, mas muito além da programação básica. Parte 1. O avanço da automação. Máquinas versus humanidade. O avanço acelerado dessas tecnologias levanta uma questão essencial. Será que só ter alta performance e velocidade resolve os nossos problemas mais complexos? É um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, a gente tem a eficiência da máquina, fria, baseada em cálculos super exatos e com zero margem para dúvida. Do outro, a ponderação humana. A nossa ação é baseada em valorizar a vida, em entender o contexto de verdade, em navegar por dilemas morais super difíceis. A lógica da máquina simplesmente não dá conta das emoções exigidas em situações extremas. Pense no exemplo prático do nosso dia a dia, um aplicativo médico automatizado. Será que ele consegue priorizar o sofrimento de um paciente ou ele só vê números numa fila de espera? Ou então uma câmera de trânsito que dá multas. Ela sabe diferenciar o motorista irresponsável daquele que está acelerando para levar alguém para o pronto-socorro? A resposta pessoal é muito clara. Falta à máquina sensibilidade para julgar a real necessidade humana. Parte 2. Máquinas têm senso moral? O limite da programação. Bom, a gente sabe que os sistemas artificiais seguem regras com uma perfeição que chega a assustar, né? Mas falta a eles o raciocínio ético. Eles simulam decisões, mas não sentem o peso do que é justo ou injusto. Para a gente entender bem essa limitação, precisamos desempacotar o nosso próprio compasso. A palavra moral vem do latim moralis, que tem tudo a ver com costumes. É aquele conjunto de normas que a gente aprende desde cedo, baseadas nas tradições, na nossa educação e na consciência individual. A moral é a nossa bússola interna sobre o que sentimos que é certo ou errado. Já a ética, que vem do grego ethos, vai além. Ela é um modo de ser, focado numa determinação mais racional e sistemática do que é bom ou mal para a nossa convivência. A ética é a estrutura, a base que a humanidade constrói para garantir que a gente consiga viver em coletividade de um jeito pacífico e justo. Ela transcende aquele nosso hábito particular e busca princípios que sirvam para todos. E aí é que está o pulo do gato, a diferença prática. A moral pode variar absurdamente de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, mas a ética tenta sistematizar regras racionais que se aplicam a todo mundo. Ou seja, uma convenção que é moralmente aceita num grupinho específico pode bater de frente com princípios éticos universais muito maiores, como respeito incondicional à vida humana, por exemplo. Parte 3. Ética, moral e regras. O compasso humano. Navegar pelos desafios modernos exige misturar esses conceitos, sem entregar o nosso julgamento de bandeja para os algoritmos. Tem um pensamento do Dalai Lama que ilustra isso de um jeito lindo. Ele faz uma analogia onde a ética é como a água, essencial e totalmente insubstituível para a gente sobreviver. Já a religião e a moralidade específica de cada grupo seriam como as folhas de chá e as especiarias que a gente joga nessa água. Os nossos sabores morais são diferentes. Uns gostam de um chá mais forte, outros mais suave. Mas a ética humana, a água, é aquele elemento vital que ninguém pode ficar sem. Isso nos leva a uma citação fortíssima do professor Fábio Conder Comparato, que resume tudo isso de forma brilhante. Ele diz que a tecnologia, divorciada da ética, conduz à inevitável fratura da humanidade. É exatamente isso. O avanço científico, por mais incrível que seja, se não tiver alicerces humanistas, perde totalmente o sentido e pode até se virar contra a nossa própria existência. Parte 4. Dilemas da sociedade brasileira. Reflexos do mundo real. E olha, trazendo esses conceitos filosóficos para o nosso dia a dia, a gente não está falando só de robôs e teorias abstratas não, tá? Estamos falando de como essas ideias testam o mundo em que a gente vive hoje. Pensem nas nossas grandes cidades. Dilemas estruturais imensos, como a corrupção enraizada e a desigualdade social extrema.
Tudo isso coloca a nossa armação ética coletiva à prova o tempo todo. A gente precisa se questionar até que ponto distanciar a ética da economia permitiu que vantagens particulares passassem por cima dos direitos de todo mundo. Se a gente olhar para o meio ambiente, a coisa é ainda mais dramática. As tragédias recentes em Mariana e Brumadinho mostram isso de um jeito muito triste. São momentos onde rola um verdadeiro choque entre a eficiência econômica de grandes corporações de um lado e a proteção da vida humana, das comunidades locais e da própria natureza do outro. É o tipo de situação que faz a gente perguntar de forma urgente: qual é o limite ético para a busca pelo lucro? E na internet, meus amigos, esses problemas ganham uma escala assustadora. As redes sociais usam os nossos dados mais pessoais para alimentar algoritmos que capturam exatamente o que a gente gosta, criando o que a gente chama de efeito bolha e câmaras de eco. Esse mecanismo fica ali, retroalimentando as nossas convicções e isolando a gente de quem pensa diferente. É o motor invisível da polarização e daquela proliferação super rápida de fake news. É a tecnologia atuando direto na manipulação da realidade social através das nossas informações mais íntimas. Parte 5. A nossa responsabilidade individual. O perigo da inércia. Diante dessa avalanche digital, o maior perigo nem sempre vem de agir errado, mas sim de não fazer nada, daquela inércia de simplesmente deixar a maré levar a gente. A era digital parece um labirinto de espelhos distorcidos, e a saída, com certeza, não é terceirizar o nosso pensamento crítico. Confiar cegamente em robôs para dizer o que a gente deve ler ou compartilhar não é só preguiça intelectual, é uma ameaça real e perigosa para a nossa democracia. Aqui entra um conceito genial e super apropriado da filósofa Hannah Arendt: a banalidade do mal. Ela argumentou que danos absurdos podem acontecer não porque as pessoas são monstros maldosos, mas pela simples falha de pessoas comuns em refletir de forma crítica sobre as próprias ações do dia a dia. O mal ganha força justamente quando a gente para de questionar. E no mundo digital, isso é tão claro. É a banalidade do mal na palma da nossa mão. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, a gente esbarra numa manchete sensacionalista, que geralmente é falsa. Segundo, a gente pula aquela etapa crucial de pensar e checar a fonte. E terceiro, a gente compartilha no grupo da família sem pensar duas vezes. Esse ciclo, multiplicado por milhões de pessoas, acontece toda vez que a gente abre mão da nossa responsabilidade individual de investigar a verdade. É super cômodo usar aquela desculpa clássica de mas tá todo mundo fazendo e compartilhando isso. Só que, ao abdicar do nosso juízo com essa desculpinha coletiva, a gente destrói a autonomia humana e simplesmente abre a porta para a injustiça fazer a festa. A verdade nua e crua é que a tecnologia sofisticada de hoje não facilita as coisas. Ela exige um senso de responsabilidade pessoal muito, mas muito maior de cada um de nós. O que nos deixa com esta provocação final. Se as máquinas estão ficando cada vez melhores em analisar dados e, de certa forma, pensar, será que nós não estamos esquecendo da nossa vocação mais importante, que é refletir? O grande desafio da nossa sociedade altamente automatizada não é fazer o robô ficar mais humano, mas sim garantir que a gente não perca a nossa humanidade e o nosso compasso moral pelo caminho. Vamos continuar sempre questionando e pensando de forma crítica, combinado? Muito obrigado por acompanharem essa exploração até aqui. Até a próxima!